Olá, sou Marilena Franco, diretora científica da ABM Luto, e venho aqui falar sobre cuidados essenciais necessários em uma situação de luto. Isso porque estamos todos vivendo em diferentes graus, em diferentes exposições a uma terrível experiência de luto, dado o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, que nos afeta a todos como brasileiros, não podemos esquecer disso. Então eu venho falar a partir da noção do conhecimento que luto é a nossa experiência após a quebra daquela vida que nós conhecíamos, com a pessoa que nós conhecíamos, não existe mais. Não somos mais as mesmas pessoas quando vivemos uma experiência de luto, sobretudo deste porte. Então, entendendo que o luto vem de perdas de pessoas queridas, de nossa casa, nosso lugar de referência, nossa vida habitual, conhecida, o emprego. Vejam quantas situações são geradoras de luto. E o luto, vindo destas experiências, ele se apresenta com uma dimensão enorme. E fica difícil pensar o que abordar primeiro, qual é a melhor ação para isto ou para aquilo. Então eu vou trazer aqui, em breves palavras, para que seja bastante operacional, que possa ser útil, o que pensamos quanto às respostas possíveis e desejadas para a gente oferecer para as pessoas que vivem um luto, sobretudo com foco nessa experiência atual no Rio Grande do Sul. Eu acho que a primeira coisa que eu quero dizer é que o luto tem dimensões individuais, particulares. Temos um luto coletivo, não estou falando dele agora, estou falando do luto que cada um vive e que é só cada um que pode dizer o tamanho desse luto, o peso que ele tem na sua vida, o tanto de desorganização trazida. Portanto, a primeira coisa que eu posso dizer, não vamos julgar. Não vamos usar padrões para dizer você deveria ficar assim, fazer tal coisa, isto é melhor para você, eu sei o que é melhor para você. Muita calma nessa hora, a gente não sabe, a menos que a gente ouça, a menos que a gente esteja perto daquela pessoa, para de fato saber do que se trata, de que perda ela está falando e como ela se vê naquele processo. Então dizer a primeira coisa para não fazer é meio esquisito, né? Mas eu quero ressaltar isso. Não julgue, acolha, ouça. Você pode fazer isso. Você também está enlutado? Sim. Acredito que todos estejam em algum grau, de alguma maneira, enlutados. Mas a sua escuta atenta, sem julgamento, é extremamente favorável para o enfrentamento, para o reconhecimento daquela perda e para a gente poder se juntar, formar redes, né? Então é importante a gente ver redes que nos apoiem. Então, começando por aí. Também quero falar um pouquinho sobre algumas situações que acontecem e estão acontecendo e que podem ser entendidas equivocadamente quanto ao luto. Por exemplo, não se entender que crianças vivam luto, sim. As crianças foram privadas de sua casa, da sua escola, do seu cotidiano e talvez de pessoas queridas, dos seus bichos queridos, e elas vivem um luto, só que é diferente do luto do adulto. Então não vamos achar que criança a gente consegue distrair e ela vai ficar bem. Não, criança vai apresentar isso na sua noite de terror, no pesadelo que ela tiver, quando ela que já tiver resolvido seu assunto de ter controle de xixi, começar a fazer xixi à noite também.
né? Ou numa emoção muito grande a qualquer momento. Então vamos prestar atenção em algumas ideias já estabelecidas, equivocadamente estabelecidas, sobre lutos mais importantes, lutos menos importantes. Todos os lutos importam, e a minha escuta é que vai dar esta dimensão para aquela pessoa e como ela pode viver com aquilo. Um aspecto que é muito importante e que parece estranho pedir agora, pensar nele agora, é que um fator muito saudável para se viver o luto é construir um cotidiano, retomar rotinas. Aí vocês vão dizer, nossa, mas como a gente vai ter rotina agora? Está tudo fora do lugar. Sim, está tudo fora do lugar. O mínimo de rotina que a gente consegue fazer. Hora de escovar os dentes, hora de juntar todo mundo para fazer uma atividade. Esta previsibilidade diante das coisas todas que saíram fora do lugar, esta previsibilidade é muito importante para a gente viver o luto, para que não se viva esta situação desgovernada. Então, aqui eu falei só um pouquinho de alguns cuidados para a gente ter em relação ao luto, e não são cuidados exclusivos de profissionais de saúde mental. Eu quis mesmo focalizar em ações que podem ser oferecidas por todos aqueles que estão cuidando de pessoas enlutadas no Rio Grande do Sul. Muito obrigada.